E queria convidar você a ficar em pé e abrir a palavra de Deus em Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Eu tenho estado nesses dias, principalmente nesses últimos 2 dias, meio apreensivo, porque Deus tem falado muito comigo em algumas coisas com relação à campanha, e a profeta Raquel, a presbítera Raquel me falou agora há pouco, antes de começar o culto, que nessa campanha muitas pessoas serão libertas, vai ter muita manifestação de demônios, e eu creio que vai realmente acontecer isso, tenho certeza. E nós temos que estar preparados, porque essa campanha, pegando o gancho aí do Dr. Grady, né, ele trouxe um recado de Deus para nós, né? Ou nós vamos ser aqueles que vão ficar contemplando a paz e tentando promover paz onde tem problema, ou nós vamos construir a paz. E construir a paz nós vimos que não é fácil, é mexer com aquilo que muitas vezes está errado na nossa vida. E eu venho falando isso antes do Dr. Grady vir, que nós vamos ter tempos aqui difíceis, porque nós vamos entrar em assuntos bem difíceis. Mas nós temos que tomar aquela decisão que nós já vimos em Jeremias, ou a gente ouve o que Deus fala e a gente aplica, ou a gente rasga o livro e queima. E nós não somos esses. Nós que estamos aqui hoje não somos esses, nós amamos a Deus. Então vai ser um tempo diferente para nós, e você tem que estar preparado. Essa palavra de hoje é para te preparar a partir de domingo. Domingo a gente começa o nosso jejum. Eu vou ler aqui com você, Daniel capítulo 9, somente 2 versículos. 2 versículos, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, fale comigo, entendi. Fale teu nome agora. Edson entendeu, fale o seu. Então eu vou ler novamente o versículo 2, e quando eu chegar nesse lugar, você fale aí no seu coração para Deus, tá? No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, pelos livros, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Até aqui. Eu entendi que esta assolação que ficaria sobre Jerusalém seria de 70 anos. Daniel fala isso. Pode se assentar. Eu estava na minha cama, orando essa semana, e o Senhor me deu esse trecho, e foi me mostrando o que Ele queria que eu falasse com vocês. Na verdade, Ele foi falando comigo, e eu quero compartilhar com vocês o que Ele falou comigo nessa nossa caminhada. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que, ainda que nós estejamos vivendo um mundo totalmente secular, onde cada vez mais os cristãos não confiam em Deus, os cristãos não confiam em Deus, ainda que nós estejamos vivendo esse mundo secular, onde o cristão está cada vez mais secularizado, mais conformado com esse mundo e mais adaptado ao mundo, confiando na ciência, confiando em médicos, confiando em tudo, menos em Deus, Deus continua falando e Deus continua agindo. E eu vou te falar uma coisa, não precisa de muito para você sentir e experimentar Deus. Porque não é por meio de performance, não é por meio de qualidade, mas é sim por meio do amor. E o Senhor me deu esse trecho, e eu comecei a ter a revelação de Deus para aquilo que eu tinha que preparar vocês para onde nós vamos entrar. Eu nem imaginava ministrar isso. Eu achava que eu ia ministrar em Jeremias. Meu coração estava em Jeremias. E o Senhor me deu Daniel. Só que Daniel está falando de Jeremias. Daniel está falando do profeta Jeremias.
E aqui, Daniel agora não é mais um menino, como ele foi para a Babilônia. Quando Daniel vai para a Babilônia, ele foi levado de forma sequestrada. Ele foi sequestrado, ele e vários outros jovens foram levados como escravos. Não vou ministrar isso, porque não é isso que Deus quer que eu ministre. Mas ele agora não tem mais 14 anos, não tem 15 anos, ele tem 90 anos. Aproximadamente ele tem 90 anos aqui. Agora ele já é um homem, quase no final de sua vida, de 80 a 90 anos, vamos colocar 90 anos. Um homem que, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que eu leio na palavra de Deus, foi um homem fiel a Deus desde o começo. Um menino que tomou decisões por Deus desde o começo, mas estava padecendo por causa do pecado dos seus pais. Estava vivendo um tempo muito ruim por causa do pecado da nação de Israel. E ele que não fez nada de errado. Nada de errado. Pelo contrário, ele era um homem fiel. Veja tudo que Deus mostrou para ele, as revelações que Deus deu para esse homem. São fantásticas. O livro de Apocalipse, o livro de Daniel é o livro do Apocalipse do Velho Testamento. Não tem nenhum livro como o livro de Daniel. Mas ele estava passando por um grande perrengue aqui, uma grande dificuldade, sendo que ele não fez nada de errado. Ele não fez nada de errado. Quem fez de errado, ou quem cometeu os erros, foi a nação de Israel, os seus pais, os seus bisavós. E ele agora estava no meio disso. Deus não o tirou dali. Mas Deus o fez muito bem sucedido em toda aquela situação difícil que a nação estava vivendo. E Daniel nos mostra duas coisas muito importantes para nós entrarmos nesse tempo de jejum e de separação. Porque ainda que ele não tenha feito nada de errado, e ainda que ele estivesse sendo abençoado, porque se você for ver a história de Daniel, você vai ver que Deus o protegeu. Deus o abençoou, Deus o guardou. E ainda que Deus estivesse fazendo tudo aquilo com ele, ele não estava conformado com aquilo que ele estava vivendo. E diz a palavra de Deus, nesses primeiros 2 versículos que nós lemos, só 2 versículos, é que ele foi procurar a razão daquela situação ruim que ele estava vivendo como nação, estava demorando tanto. Olha o versículo 1, vamos ler novamente? Na verdade, eu vou ler o versículo 2, né? No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era 70 anos. E essa é a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse nesse tempo da nossa caminhada, nessa campanha de jejum e separação para removermos a iniquidade da nossa geração. Daniel, ele olha e fala assim, eu estou vivendo, o Senhor está me abençoando, o Senhor está me dando tudo que eu preciso, eu estou na Babilônia, eu preciso ainda que você entenda um pouquinho da revelação que o Senhor me deu, porque foi tanta coisa que o Senhor foi me dando. Ele foi para lá com mais ou menos 20, de 14 a 20 anos. Ele está com 90. Esse homem que está escrevendo agora, esse livro, ele viu muita gente morrer. O rei Nabucodonosor era um rei extremamente perverso, mau. Ele tinha um deus chamado Marduk, que era um demônio, onde Nabucodonosor prestava cultos a esse demônio, inclusive com sacrifícios humanos e prostituição cultural. Daniel viu muita gente morrer. Muita gente morrer. Mas Deus o guardou, Deus o protegeu. Ele viveu dentro do palácio, comendo coisas boas que ele queria comer. Ele viveu em boas casas. Ele tinha seus amigos, ele viu as coisas acontecendo de forma boa para ele.
Quando ele resolveu orar do jeito dele e as pessoas não gostaram, Deus o protegeu. Você vê a história dele o tempo inteiro, Deus fazendo. Mas quanta gente esse homem agora viu morrer. Mas ele estava bem. Ele podia dizer assim, não é comigo. Sim ou não? Ele podia dizer assim, eu estou vendo vários judeus morrerem, eu estou vendo o mal avançar aqui na Babilônia, eu estou vendo tudo que está acontecendo, mas não é comigo, eu estou bem, então deixa para lá. Sim ou não, pessoal? Ele podia fazer isso, mas não, irmãos. Ainda que ele estava sendo abençoado e guardado, ele estava no meio de um problema onde a nação estava sofrendo por causa das consequências da iniquidade do povo. E aqui aparece a primeira coisa que Deus começou a mexer o meu coração. Daniel não se conformou com isso, ele resolveu investigar na palavra de Deus quando que aquilo ia acabar. Ele foi olhar nos profetas, porque diz assim, no primeiro ano, eu descobri pelos livros, pela palavra de Deus, do profeta Jeremias, que esse tempo vai acabar, ia durar só 70 anos. O questionamento dele, a investigação dele, o que ele queria descobrir, é quando que aquilo ia acabar. Ainda que ele estava vivendo bem, a pergunta dele, o questionamento dele, o que ele queria, como é que isso vai mudar, era quando isso vai acabar. Porque ele tinha algo no coração dele, uma verdade que só as Escrituras revelam. Não há mal que perdure, meu irmão. Não há mal que veio sobre a nossa vida que continue se eu decidir mudar isso. Porque Deus já estabeleceu a bênção sobre nós. E Daniel, como um homem de Deus, ele sabia que ele era um homem abençoado, então ele falou, isso tem que acabar. Quando que isso vai acabar? E ele então foi investigar, fale comigo, investigar. Sabe que vai ser um tempo de investigação, né? Vai ser um tempo de buscar, escarafunchar, de mexer, de aprofundar. Porque foi isso que Daniel fez. Ele falou assim, peraí, não é possível. Não é possível. Eu quero saber o que está acontecendo. Daniel, ele era judeu, amém? Você sabe que Daniel, por ser judeu, o seu primeiro pai, no sentido de nação, seu primeiro pai foi Abraão. Abraão é o pai da fé, é aquele que vai gerar Isaac, e de Isaac vão sair os dois filhos, Jacó e Esaú, e de Jacó vai sair a nação de Israel. Então nós temos Abraão, Daniel tem debaixo dele a visão de Abraão. E nós sabemos que Abraão, ele foi abençoado por Deus, amém? Sim ou não? Deus o abençoou. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que te mostrarei. Em ti serão em ti serão benditas todas as nações da terra. E Deus o abençoou. E falou, através de você, Abraão, todo mundo vai ser abençoado. Então agora pense um pouquinho. Vamos lá. Vamos ter uma mente racional e limpa. Está pronto? Sim ou não? Vamos lá. Daniel era descendente de Abraão? Sim? Sim. Se ele é descendente de Abraão, ele seria um homem abençoado. Sim ou não? Mas ele estava em Babilônia. Provavelmente os pais dele foram mortos pelo Império Babilônico. Não se fala dos pais de Daniel. E ele era abençoado? Sim. Sim. Porque o momento que eu estou vivendo não quer dizer que eu não seja abençoado. O momento que eu posso estar vivendo pode ser um momento de luta, um momento de dificuldade. Mas isso não quer dizer que eu perdi a bênção por causa do momento que eu estou vivendo. Você está entendendo? Você
Você está entendendo que não é o momento que você está vivendo onde você olha e fala assim, eu sou amaldiçoado. Não, você pode estar debaixo de uma luta, porque você tem uma bênção sobre você. Abre lá em Efésios capítulo 1, versículo 3. Abre em Efésios capítulo 1, versículo 3. Porque Abraão deu uma bênção para os judeus. Então nós temos ali escrito de forma bem clara, em Gênesis 12, 1 e 2, que todo judeu é abençoado. Bom, mas nós não somos judeus, nós somos a igreja, então nós podemos olhar para aquele versículo, porque por meio de Jesus Cristo nós fomos salvos, nós temos a bênção também por meio do nosso irmão Jesus, nosso Salvador. Mas o que diz Efésios capítulo 1, versículo 3? Pode colocar aí. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Presta bem atenção, toda sorte de bênção espiritual. Aonde? Isso aqui é para nós. Amém? Então, deixa eu te falar uma coisa, independente do que você esteja vivendo, a bênção está sobre nós. Vamos definir a palavra bênção? Vamos aprender um pouquinho sobre a palavra bênção? Bênção, a palavra bênção, ela é muito difícil de se explicar essa palavra. Por meio do hebraico e por meio do grego. Barak. Difícil. Mas a bênção quer dizer prosperidade, bênção quer dizer quando a pessoa tem muitos filhos, como que é? Fertilidade, prosperidade, fertilidade, bênção quer dizer saúde, bênção quer dizer alegria por ser bem-sucedido. É assim que se define bênção. O que é bênção? Bênção, define bênção. Bênção é quando alguém nos dá alguma palavra. Que palavra? Bênção é a capacidade de alguém entregar para você a condição de você ser próspero, fértil, abençoado em tudo que você faz. E só tem uma pessoa que pode fazer isso. Quem é? Deus. Amém? Lembra quando você tinha os seus avós? Você ia no seu avô e falava para ele o quê? E o que ele falava? Ele falava, eu não, Deus te abençoe. Sim ou não? Olha aí. Bênção, vô. Ele, eu? Deus te abençoe. Porque o único que pode abençoar é Deus. Deus tem poder de me fazer próspero, fértil, extremamente saudável e abençoado em tudo que eu colocar as mãos, feliz em tudo aquilo que eu colocar as mãos. Só Deus pode fazer isso na nossa vida. Agora, entenda, coloca o versículo aí para mim. Entenda uma coisa aqui que nós vamos entrar na nossa campanha. Então você precisa entender uma coisa. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Aonde? Tá. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você não receber em primeiro lugar as bênçãos espirituais, você não é capaz de manter as bênçãos físicas. Só é capaz de manter um casamento, a bênção física de um casamento, a bênção sexual dentro de um casamento, a bênção financeira, a bênção de saúde, a bênção de prosperidade. Quem recebe a bênção espiritual, porque sem bênção espiritual não recebe bênção, não consegue manter aquilo que você tem. Você já viu gente que já recebeu muitas bênçãos e já perdeu as bênçãos? Sim ou não? De repente está do teu lado. Eu fui tão abençoado, mas eu fui roubado. Peraí, você foi roubado, alguma coisa deu errada. Não há como manter bênção física sem primeiro receber a bênção espiritual.
Não está escrito aqui, bendito Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos materiais. Ele não fala isso, ele fala bênçãos espirituais. Porque primeiro é a bênção lá que vem dele para nós, para nos fazer sustentar tudo que nós temos que sustentar daquilo que ele nos dá. E olha o que o diabo faz com a gente. O diabo e nós mesmos, porque nós também somos culpados de muita coisa. Já te falei que tem hora que o diabo fica endemoniado e com raiva, porque tudo é a culpa dele, né? Mas tem muita culpa nossa. Em vez de nós corrermos atrás das bênçãos espirituais, nós estamos correndo atrás das bênçãos materiais. E sem bênção espiritual eu não mantenho o que é bênção material. Não mantenho, eu posso até receber, porque a chuva cai sobre todos, irmãos. Deus é tão bom. Teve um dia uma pessoa estava na frente da minha casa, eu não ia dar esses detalhes, mas agora já dei. E eu estava falando de uma pessoa. Agora, pelo menos agora, eu posso fazer um pouco mais guardado isso aí. Eu estava falando de uma pessoa, eu falei assim, você acredita que na casa da pessoa tem 3 banheiros de empregada? 3 banheiros de empregada, e eu fui num desses banheiros de empregada, tudo com mármore, do chão ao teto, mármore Carrara, mármore caríssimo. 3 banheiros de empregada, gente. E essa pessoa uma vez começou a vir na nossa igreja porque ela não tinha o que comer. Nós demos cesta básica para ela. E depois que passou o tempo, ela voltou a ser abençoada e foi embora da igreja e foi embora de tudo. Desapareceu do Senhor. Aí eu pergunto assim para Deus, na minha humanidade, eu falei, por que o Senhor ajudou ele? O Senhor sabia. Eu estou mais ou menos como Jonas debaixo do negócio reclamando, né? O Senhor sabia que ele ia te abandonar, por que o Senhor ajudou ele? É que não tem jeito. Nosso Deus, ele é muito bom. O nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é muito bom. Ele ajuda, ele abençoa, não tem jeito. Depois ele vai cobrar, você pode ter certeza. Ele é justo, ele vai ter um momento que ele vai cobrar. Leia lá, 2 Coríntios 5:10. Todo mundo vai comparecer diante do tribunal dele e vai prestar contas do que fez aqui na terra. Mas Deus é muito bom. Agora, adianta somente a bondade de Deus? Não adianta, porque se você não tiver a bênção dele, você não preserva o que ele deu. De repente você tem um casamento abençoado, de repente você tem um filho abençoado. Deixa eu fazer uma pergunta, alguém cria filho para destruição? Alguém quando tem um neném, você pega o neném e fala, ai que lindo, vai ser um demônio na terra esse garoto. Que delícia, quero que você seja mau, perverso, não paga ninguém, dá calote, faz isso. Alguém cria filho assim? E por que fica assim depois? Não foi abençoado para ter? A pessoa não é abençoada, ela não teve, ela não foi abençoada para ter, não foi abençoada para sustentar, não foi abençoada para criar, não foi abençoada para fazer crescer, e depois por que fica aquele demônio? Porque você recebeu só uma bênção, né? A bênção das regiões celestiais você não recebeu. Daniel, ele tinha no coração dele a certeza que ele ia ser abençoado. Ele tinha certeza. Ele tinha certeza que a nação não podia viver daquela maneira. Você precisa ter uma certeza para entrar nessa campanha, de que a bênção está sobre a sua vida. Deus já liberou uma palavra sobre você, você é abençoado. Toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Eu falei aqui de prosperidade, eu falei aqui de fertilidade, eu falei aqui de saúde, eu falei de colocar as mãos nas coisas e ser abençoada. Mas imagine qualquer outra coisa que está nas regiões celestiais, Deus já te abençoou. Ou seja, você é uma pessoa abençoada. Fala para o teu irmão, abençoada. Não, abre bem a boca e fala assim, ó, abençoada. Não, porque ele está entendendo assim, abençoado, eu sou uma pessoa abençoada. Né? Pessoas abençoadas estão se matando aí, né?
Mas está entendendo o recado do Espírito de Deus? Nós somos abençoados. Daniel olhou e falou assim: a minha nação é uma nação abençoada por meio de Abraão. Quando é que isso vai terminar? E eu vou investigar isso, eu quero saber quando que isso vai terminar. E aí ele acha os escritos do profeta Jeremias. E ele entende pelos escritos do profeta Jeremias, porque está bem claro em Jeremias, ele olha e fala assim: são 70 anos, isso está acabando. Eu estou vivo. Quantos já morreram? Mas eu estou vivo. Passaram-se 70 anos desde que o Senhor falou, e eu estou vivo, eu estou vendo, isso aqui vai acabar. E você, como uma pessoa abençoada, você precisa entrar nessa campanha investigando quais foram os maus que vieram sobre a sua geração, sobre a sua família, essas malignidades que perpetuaram até hoje, porque isso vai acabar. Você é uma pessoa abençoada. Você tem que olhar e falar assim: eu sou abençoado. A bênção não é porque você está vivendo um bom momento, isso pode ser momentos na sua vida. A bênção é o que Deus já declarou sobre você. E sabe o que Ele declarou? Quando você se esquecer, lembre-se, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já me abençoou com toda sorte de bênçãos. Algumas delas eu ainda não recebi, mas vou receber porque Ele já me abençoou. Só que começa com as bênçãos espirituais. Lembra Mateus? Jesus falou no Sermão do Monte: buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. É isso que Jesus falou? Ou ele falou buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça? E todas as outras coisas vos serão? Parece que está igualzinho Efésios 1:3, não parece? Parece que foi a mesma pessoa que escreveu, não foi? E foi o Espírito de Deus que falou. Então eu preciso investigar. Vai ter uma noite aqui, numa quinta-feira, que eu vou entregar um material para vocês investigarem a vida de vocês. É o SPC do crente. Não vou perguntar se você deve nada para ninguém, eu quero saber, eu vou te dar uma árvore genealógica para você colocar a tua família inteira e você começar a ver quais são as coisas que vêm seguindo a geração, para você descobrir: isso daqui está me acompanhando. E você tem que falar assim: achei. Como Daniel falou, achei. E isso vai acabar. Agora, vamos continuar? Versículo 3 que eu não li. Quando Daniel descobriu, olha gente, eu estava no carro, eu saí daqui de tarde, eu fui para casa. E eu comecei a chorar no caminho. Eu falei para Deus assim: Senhor, eu não sou capaz de achar essas coisas na Bíblia, é só o Senhor que faz isso comigo. Aí Ele me deu o texto, eu li os 2 primeiros versículos, fiquei tão feliz com as primeiras revelações. Agora olha o versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. O que Daniel fez? Buscou entender o que estava acontecendo, e aí ele entrou num jejum. Não é lindo isso? Aí você pergunta assim: mas por que ele entrou no jejum, já que ele já disse? Olha, ele estava bem, gente. Vamos lá, vamos pensar. Para quem entrar no jejum, ele está bem. Daniel não está endividado, amargurado, quebrado. Ele está bem, está no final da vida dele, está bem. Está bem financeiramente, está bem. E agora ele ainda vai fazer um jejum. Por que ele estava fazendo um jejum? Porque o jejum, escute. Se você quer receber algo do Espírito, escute. Ele não estava fazendo um jejum para descobrir nada. Porque ele já tinha descoberto. O jejum é para que ele fosse agora, para que ele se entregasse nas mãos de Deus, para que aquilo fosse transformado, mudado. Porque ele já sabia que o tempo ia acabar. Mas ele queria participar daquilo, ele queria estar junto daquilo, ele queria
ser levado por Deus no meio daquilo. Então ele falou assim, eu estou vendo pela Bíblia que isso vai acabar. Você pode ser um cristão e pode falar assim, isso vai acabar. Esse problema que eu estou no meu casamento vai acabar. O problema que eu estou com meus filhos vai acabar. Mas ele não falou somente vai acabar, ele falou assim, agora eu vou jejuar. Porque eu quero saber como é que eu vou participar disso para que isso suma da minha geração. Para que isso não perpetue na minha geração. Para que isso não venha de novo sobre a minha geração. Irmãos, estamos vivendo um tempo tão triste no meio da igreja. Quanta gente sendo destruída por Deus, pelo diabo. E Deus querendo restaurar essas vidas e tanta gente sendo destruída por estar longe de Deus. Pessoas que já receberam a palavra, pessoas que foram abençoadas, pessoas que oravam em línguas, pessoas que tinham dons, estão sendo destruídas pelo diabo. Porque estavam vivendo a bênção, mas não se separam para olhar e falar assim, como é que eu vou me manter separado e fiel para que a minha geração não participe daquilo que eu já vi que a minha outra geração participou e eu mesma já participei. Quanta gente que só porque se torna cristão acha que já tem lugar no céu, e tem mesmo, não tem como falar que não. Gostaria muito de acreditar em perda de salvação, mas não tem como. Então, se você já aceitou Jesus, você vai para o céu mesmo. Mas a pergunta é quanto você está preocupado em mudar a história da sua geração e falar assim, eu vou jejuar para que Deus me mostre como eu vou caminhar da minha vida para que a minha geração não venha a viver o que a minha outra geração já viveu. Versículo 3, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, com jejum, panos de saco e cinza. Nós vamos ter momentos aqui diferentes, mas eu ainda quero ministrar aqui um pouquinho sobre jejum. Então nós vamos entrar nessa campanha de jejum. Jejum é abstinência de alimentos. Jejum vai ser o tempo em que você vai se separar, 6 horas, 8 horas, 12 horas, e você vai ficar sem comer para ter um tempo com Deus. Eu vou te falar uma coisa como pai, tá bom? Não vai fazer jejum da meia-noite às 6, tá bom? Ah, eu vou fazer jejum, de que hora? Da meia-noite às 6. Leve a sério isso. Leve a sério. Separe-se. São 14 dias de jejum e 14 dias de separação. A separação, nós vamos nos abster de certos alimentos para que nós possamos nos lembrar do Senhor a cada dia. O jejum é mais fácil que a separação. O jejum é mais fácil. Porque o jejum eu posso fazer um jejum na segunda e o outro jejum só na sexta. A menos que você queira fazer todos os dias. Aí realmente é mais difícil. Mas você pode fazer na semana 1, 2 dias de jejum e ter um tempo de qualidade bom com Deus ali. Agora a separação é a semana inteira. Sem nós comermos certas coisas. E aí nós vamos estranhar, vamos falar, opa. Mas para que isso? Para que eu possa me lembrar do meu propósito de estar na presença de Deus e buscar o Deus Todo-Poderoso para mudar todo esse processo que minha geração já viveu ou que eu esteja vivendo. O que eu bebo no jejum? Água. Fala para o teu irmão, água. Fala para o teu irmão, tome água. Amém? Ah, mas vou encher a barriga de água? Ah, pode encher se você quiser. Não tem problema. Água não tem problema. Pode beber água. Mas é importante que nesse tempo de jejum você tenha um tempo de qualidade de oração. Então eu gostaria que você separasse esse jejum. Você tivesse o seu lugar para você orar. Você tem que chegar domingo na sua casa, você tem que falar assim, esse aqui vai ser o meu cantinho de oração. Nós já assistimos uns vídeos aí no passado chamado Quarto de Guerra. Tem um DVD, deve ter aí em algum lugar, na Netflix, não sei, chamado Quarto de Guerra. Aquele lugar onde você vai entrar e vai falar assim, esse aqui é o meu cantinho, eu vou orar aqui
durante esses dias de jejum. Amanhã eu vou fazer jejum. E depois da manhã? Não, depois da manhã eu não vou. Eu tenho um serviço muito grande, eu não posso jejuar, não vai dar, vou ter compromissos. Tá, mas você vai passar pelo seu quarto de guerra aquele dia. E você vai orar. Orar todos os dias, jejuar quando você puder. Mas pelo menos uma vez na semana. A menos que você tenha alguma doença que você não possa jejuar. Ah, eu tenho queda de glicemia, não posso jejuar. Não jejue. Mas tem o seu quarto de oração, tem o seu canto de oração. Tem o teu lugar onde você vai estar ali sentado e você vai fechar os seus olhos e vai falar assim, agora eu vou ficar aqui até ouvir algo do Senhor. E você vai começar a orar a Deus. Como é que Daniel começou a fazer? Ele falou que ele fez oração e fez súplica. Você está no versículo 3, não está? Daniel 9:3. Ele fez oração, mas ele também fez o quê? Súplica. E depois ele se vestiu com roupas de pano de saco e cinza, demonstrando humildade. Ou seja, nós já vamos entrar na presença de Deus quebrantado, humildes. Senhor, eu estou sentando aqui nessa noite. Talvez você possa falar para Deus uma grande verdade. Eu nunca fiz isso, Senhor. Eu nunca sentei assim na tua presença. Mas hoje eu estou aqui para, de forma humilde, pedir para que o Senhor fale comigo. E que o Senhor me mostre o que eu preciso enxergar. E mude o que precisa mudar. Vai ter seu cantinho. Posso falar uma coisa para vocês que eu não vou ter vergonha, mas se você quiser ouvir, eu vou contar. Posso contar? Quando eu me converti, eu nem sabia que se chamava quarto de oração. Era o banheiro lá da empresa onde eu trabalhava. Eu entrava no banheiro da empresa todo dia de tarde, baixava a tampa da privada e sentava em cima da tampa. E lá eu ficava orando. Eu tinha um amigo chamado Osmar, eu lembro dele, um cara muito mau, cara. Ele só aprontava com as pessoas. As portas do banheiro naquela época, ela não era até embaixo, era até aqui, né? Aí ele ia no banheiro, pegava umas canecas de água, e ele olhava. Quando ele via as calças da pessoa tudo baixo assim, ele jogava água por baixo. Aí quando você chegava assim no escritório, estava tudo com as calças tudo molhadas até aqui assim. Você já sabia quem tinha ido fazer o número 2, né? Então eu tinha que entrar no meu banheiro ali para orar e tinha que ficar esperto com o que ia acontecer. Todo dia à tarde eu ia. Era meu lugar de oração. Era onde eu falava com Deus. Você tem que ter o seu lugar. E você vai falar para Deus, Senhor, aqui eu quero ter meu tempo com o Senhor. Nesse lugar você vai fazer orações e vai fazer súplicas. O que é súplica? Súplica, já está falando, é algo que você vai suplicar, que você vai de forma intensa pedir para Deus. Jesus falou assim, qual o homem que tem um vizinho que vai chegar na sua porta e vai bater de noite e vai falar assim, ei, me dê um pedaço de pão e um pedaço de peixe, porque eu recebi visita. E você não vai abrir a porta, porque você sabe que ele está querendo pedir comida. Mas qual o homem que, se for importunado muitas vezes, não vai acabar abrindo a porta por causa do importúnio? Jesus fala, lógico que vai abrir. E ele fala assim, assim também você tem que ser com Deus. Você tem que pedir, porque aquele que pede, recebe. O que bate, abre. Não é simplesmente falar, Deus, me ajuda, e sair andando que nem um doido, achando que Deus, só porque te escutou, vai fazer o que você falou. Não, você vai lá, você vai jejuar, você vai pedir. Você vai falar, Senhor, esta causa. Gostei do exemplo do pastor João hoje. Subiu, ajoelhou em cima das dívidas e colocou diante de Deus. Sabe, o nosso Deus, Ele escolheu um povo extremamente extravagante. Fale para o teu irmão, extravagante. Você sabe quando os judeus, eles vão adorar a Deus? Vocês acham que o judeu, quando adora a Deus igual a gente, brasileiro assim, tudo bonitinho, com a mãozinha levantada, adorando assim? O judeu, ele dança, ele começa... Entra e veja os vídeos de Israel dos judeus adorando. É uma coisa impressionante, é contagiante. Deus escolheu esse povo. Deus não escolheu a gente, não. Deus escolheu Israel para ser o modelo para as nações.
para ser os abençoadores das nações. Foi Deus que escolheu, não fomos nós. E Ele escolheu um povo extravagante, um povo que quando ele se humilha, sabe como que eles fazem quando ele se humilha? Eles rasgam a veste, pega cinza, poeira, pó do chão e joga sobre a cabeça. Você faria isso? Não, nós não faríamos, já sabemos que nós não faríamos. Vai rasgar a blusa e fala, ai meu Deus, quanto que custou essa blusa? É a única que está servindo hoje. Eu não vou rasgar. Ela vai fazendo conta, né? O judeu não tem esse negócio não. Deus escolheu um povo extravagante. Por isso que ele fala que Daniel entrou na presença dele com oração, com súplica, com pó, com cinza sobre a cabeça. Então esse é o nosso tempo, gente. Esse é o nosso tempo. Deus quer isso de nós. Deus quer quebrantamento, coração contrito e quebrantado, para que Ele responda dos céus as nossas orações e Ele possa dizer, fui eu que fiz, porque muitas vezes Ele faz a coisa e você acha que é você que fez. Porque nós estamos só atrás das bênçãos materiais. E bênção material com os nossos braços a gente alcança, gente. Agora, somente pelas bênçãos espirituais é que as materiais permanecem. Casamento só fica firme assim. Então é oração, é jejum, com o coração quebrantado. Feche a sua Bíblia. Quando nós formos entrar na parte de separação, eu vou explicar como é que nós vamos nos separar. Hoje eu entreguei para vocês o que o Espírito mandou entregar, de como nós vamos começar. E não fique assustado se você estiver sentado, orando, e daqui a pouco começar a cair lágrimas de você, e você começar a ter um coração mais quebrantado, mais humilde, e você começar a ter experiência e falar, puxa, eu nunca senti isso na minha vida. Não fique assustado se de repente você estiver com a cabeça baixa. Eu estou te falando coisas porque eu sei que alguns de vocês são tão céticos, tão incrédulos, que é capaz de acontecer e você não acreditar. Então, eu já estou te falando que pode acontecer. Você está com a cabeça baixa orando e daqui a pouco parece, tem aquela sensação de que entrou alguém na tua frente, assim, você fala, meu Deus, tem alguém aqui? E ser visitações de anjos, ser visitação do próprio Senhor onde você estiver. Fique preparado. Porque esse homem, Daniel, não foi uma nem duas, não, que ele estava parado e daqui a pouco apareceu um anjo na frente dele. E aí ele caía, desmontava. Desmontava de tal maneira que Deus o levantava, assim, levanta, Daniel. Ei, nem comecei a falar com você, você já está assim. Esse é o nosso tempo. Se eu puder ainda te orientar, senta no seu lugar, separa ali, meia hora, e fala assim, Senhor, eu vou ler um salmo. Não vai ler o Salmo 119, tá bom? Senão não vai dar meia hora. Ele é muito grande. Pega um salmo, leia, feche o salmo, comece a adorar a Deus. E aí comece a suplicar a Ele aquilo que você está precisando. Coloca diante dEle. A sua oração, estou falando aqui para os mais novos, sempre quando você orar, sempre em nome de Jesus. O próprio Senhor Jesus disse, tudo aquilo que você pedir em meu nome, porque quando nós no passado não conhecíamos a Deus, nós pedimos no nome de muita gente. Só que agora nós pedimos em nome de Jesus, é o mediador entre Deus e os homens. Então hoje nós falamos, temos que falar, viu gente? Eu sei que você é crente, pode ser crente que for, crente mesmo, porque eu sou crente mesmo. Mas quando eu oro, eu falo em nome de Jesus. Porque é por Ele que eu estou chegando na presença de Deus. Então suplica, peça mesmo o que você está sentindo que precisa, daquilo que você vai investigar, que você vai olhar e vai falar assim, achei.
Isso vai acabar. Daniel olhou e falou assim, isso vai acabar. Porque eu sou abençoado. Isso vai acabar. Vai acabar, Daniel? Vai acabar, eu descobri, vai acabar. Ah, é? E agora, o que você vai fazer? Vai sair fazendo churrasco? Vai comer? Não, agora eu vou fazer o jejum e oração. Agora eu vou me humilhar. Porque eu quero participar disso de forma que não volte mais. Eu quero que isso aconteça, que Deus me revele, para que isso não aconteça mais sobre a minha geração. Vamos ficar em pé, vamos orar? Fala para o teu irmão, recebeu? Fala para o teu irmão assim, ó, não há bênção física que se mantenha na nossa vida sem que as bênçãos espirituais estejam sobre nós. Então eu preciso que as bênçãos espirituais estejam sobre nós. Segunda coisa, nós vamos jejuar e vamos orar para que o Senhor nos mostre tudo que tem que ser removido. Outra palavra que você não pode esquecer, você é abençoado. Amém? Alguém, não levante a mão. Alguém tem dúvida aqui que é abençoado? Porque você entendeu a diferença? Você pode olhar e falar assim, mas estou numa luta. Ah, você pode estar numa luta, mas você é um abençoado. Se você é um abençoado, essa luta vai acabar a qualquer momento. E a bênção vai se manifestar, porque quem te abençoou é poderoso para manifestar essa bênção. A bênção não vem de homem, a bênção vem dele. Eu posso te abençoar. Eu posso liberar palavras de bênção sobre você. Mas desde que essas palavras de bênção sejam de acordo com aquelas que Deus quer que eu te abençoe. Porque não adianta eu te abençoar com coisas que Deus não mandou eu abençoar. Não vai acontecer. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós estamos começando, Senhor, no domingo um tempo de separação e de jejum na Tua presença. Senhor, o Senhor tem nos abençoado. Nós temos visto tantas coisas boas nas nossas vidas. Nós também sabemos que a Tua bênção está sobre nós, independente do que venha a acontecer. Mas nós queremos, Senhor, que aquilo que o Senhor tem para nós se manifeste poderosamente sobre a terra. Que as bênçãos que o Senhor já nos deu nas regiões celestiais se manifestem aqui nas regiões físicas da terra. Então, Senhor, em nome de Jesus, abre o nosso coração para esse tempo. Tempos, ó Deus, de mistérios, que o Senhor vai nos trazer revelações. Tempos, ó Deus, de milagres. Tempo de libertação da nossa geração das malignidades, ó Deus, de toda e qualquer, ó Deus, toda e qualquer perversidade que a nossa geração fez, ó Deus, praticou, toda iniquidade que nós geramos, nós queremos que isso seja removido, porque nós queremos experimentar, ó Deus, o melhor da terra. Nós sabemos quem nós somos teus filhos, aleluia. Você pode falar isso para Deus, eu sou teu filho, Senhor. Tu és o meu Deus, tu és o meu Pai. Nós sabemos quem nós somos, também sabemos que o Senhor nos abençoou, então nós queremos desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, eu quero pedir pelas famílias que estão aqui debaixo de qualquer luta nos seus casamentos. Eu quero pedir pelos meus irmãos que estão aqui em lutas financeiras, pessoas que estão com lutas na área da saúde, na área emocional, na área, Deus, de prosperidade, de fazer e ser abençoado naquilo que fez. Senhor, Tu és o Deus que nos abençoou, e eu peço que o Senhor traga sobre nós toda a manifestação do Teu poder, para que todo o mal seja destruído em nome de Jesus, e nós possamos experimentar do que o Senhor tem para nós. Senhor, tira do nosso coração o pensamento ou o entendimento de que bênção está atrelado ao que eu tenho. Bênção está atrelado ao que o Senhor declarou sobre a minha vida, sobre o que o Senhor tem para mim, segundo aquilo que o Senhor falou para mim. Eu sou abençoado. Então, Senhor, abençoa a minha geração, abençoa todos os meus filhos, minhas filhas, meus irmãos. Abençoa, Senhor, toda a nossa geração, para que nós possamos comer o melhor dessa terra.
Pai, ajuda-nos nesse nosso tempo de separação, de jejum. Senhor, Tu sabes que Satanás vai tentar nos impedir, Senhor, de estarmos no nosso canto, de estarmos ali Te buscando. Nossa carne vai lutar contra isso, Senhor. Mas nós queremos Te implorar nessa noite, nos ajude e dá-nos, ó Deus, perseverança para pedirmos, para suplicarmos diante do Senhor o que precisamos, porque sabemos que o Senhor é bom e o Senhor nos ajudará. Abençoa os Teus filhos agora na volta para suas casas. Guarda cada um, Senhor, aqui, ao retornar para sua casa. Abençoa o nosso tempo de oração aqui na frente. E que o Senhor possa estar destruindo toda a obra das trevas nessa noite. Se alguém aqui, Senhor, está sendo roubado por demônios, eu peço que o Senhor, no Teu poder, liberte agora a Tua igreja. E que o Senhor manifeste poder aqui entre nós. É o que eu Te peço e abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Escute, eu tive uma direção de Deus, eu não chamei vocês para vir para frente para a gente orar, porque o que iria acontecer se eu chamasse você para vir para orar? Nós iríamos colocar a mão na sua cabeça e iríamos orar por você e você iria embora, amém? Mas o Senhor não me deu essa direção, agora Ele não me deu. Ele deu a direção de você vir para frente, se você precisar de oração, nós vamos orar por você por aquilo que a gente tem que orar, e sem pressa do que nós temos que fazer. Então, se você precisar de oração, eu vou entrar nessa campanha, eu estou meio perturbado, eu estou sentindo coisa, estou ouvindo voz, não estou dormindo bem à noite, sinto que tem alguma coisa à minha volta, você vem para frente que nós vamos orar por você e vamos orar pela tua libertação, amém? Deus te abençoe e vai na paz. Queria chamar os pastores, nossa liderança para vir aqui para frente, nós vamos orar por você que precisa, mas vamos orar com mais calma. Se você não precisa, Deus te abençoe até domingo. Entra no link lá, faz o teu pedido do lanche, por favor, para estarmos juntos. E venham para frente que nós vamos orar e vamos ungir você que precisa. Se você tem tido algum tipo de perturbação, pode vir para frente que nós vamos orar. Isso não quer dizer que você seja pecador, isso quer dizer que o inimigo não quer que você seja abençoado, isso sim.